Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos, glórias a Deus. Eu venho nessa quarta-feira abençoada, deixar mais uma palavra de Deus, vai ser forte hoje, irmãos, essa mensagem que eu tenho para deixar, fique até o final, você não irá se arrepender. Hoje é dia de oração, daqui a pouco a minha esposa Eduardo estará deixando no nosso Facebook, Cláudia Eduardo, servo de Cristo, a mensagem. Corram lá, dê seu nome de seus familiares, e vamos deixar Jesus Cristo fazer um milagre sobre as nossas vidas, amém? E essa palavra que eu quero deixar, irmãos, eu peço que os irmãos me acompanhem, está aqui na Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27. E a palavra de Deus nos fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha que coisa forte, irmão. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Olha só esta palavra para onde eu quero chegar. Irmãos, essa palavra que eu quero falar é um testemunho, irmãos, de uma moça, irmãos, que ela, desde pequena, foi criada dentro da igreja. E essa moça, irmãos, um dia teve o desejo do coração de formar uma família, como toda mulher tem, de formar a sua família, ter os seus filhos, né, ser feliz na presença de Deus. Só que ela acabou se apaixonando por um rapaz, e esse rapaz não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus Cristo. Esse rapaz era um ateu, então ele não provinha da sua mesma fé. Só que ele fez muitas promessas para ela, era um homem rico, tinha, né, muitos bens, e disse que jamais se meteria na sua religião e também na sua profissão, porque ela tinha uma profissão de ser médica, ela exercia o papel de médico. Só que com o tempo, irmão, as coisas foram mudando, ela acabou ficando casada com ele muitos anos, e então com o tempo ele começou a mudar o seu pensamento e dizendo que não queria mais que ela fosse trabalhar, e ela insistindo que amava a sua profissão, amava o que fazia, e no meio daquela discussão ele acabou dando nela, judiando dela, espancando ela. E ali foi o seu primeiro sofrimento, a sua primeira decepção de muitas que ela já tinha passado, mas foi a sua primeira que ela acabou apanhando. E mais adiante também nesse testemunho, ele mesmo falando, ateu, que o mais interessante é contado por ele, irmãos, é o que mais me chamou a atenção. Mais adiante, ela querendo ir para a igreja, ele disse que não queria mais que ela fosse para a igreja, não queria mais que ela andasse junto com esses pastores tudo ladrão, que Deus não existia, que Jesus não existia, que ela estava fazendo o papel de boba. E ela insistindo, ele deu mais uma tunda de laço nela. E ali foi a segunda decepção dela de ser maltratada, judiada, ser espancada pelo seu esposo. Ela chegando no seu pai, disse que não estava mais aguentando aquilo ali. E o seu pai falou: então te separa dele, não precisa viver apanhando, você nunca apanhou de mim, porque estará apanhando do seu esposo. E ela falou: não posso mais, pai, eu fiz um exame e descobri que eu estou grávida dele, e é de gêmeos. Eu não quero que os meus filhos cresçam sem um pai, não quero que meus filhos cresçam sofrendo sozinho aí pelo mundo. E aí então ela acabou voltando para ele, né? Esse testemunho fala, irmãos, que daqui mais uns anos, ela querendo ir para a igreja de novo, de tanto insistir, tantas brigas, ele resolveu deixar ela ir com seus filhos. Os seus filhos já tinham 12 anos, irmãos, 12 anos que ela estava sofrendo ainda na mão daquele moço. E aí seu filho acabou levando seus 2 filhos, foi para a igreja, era um recanto. Eles acabaram ficando 3 dias naquele recanto, creio que sexta, sábado e domingo. Na volta para casa, irmãos, estava chovendo muito, e ela sofreu um acidente, e ela caiu numa ribanceira, barranco abaixo, e eles acabaram capotando, e ela acabou pegando fogo naquele carro, e os 3 acabaram morrendo carbonizados. E aquele moço, né, que era ateu, que não acreditava em Deus, acabou ficando desolado, acabou pegando raiva no seu coração, acabou, né, botando um processo contra aquela igreja, ele falando, acabou indo lá, pegando o pastor na saída da igreja, disse que deu uma tunda no pastor, deu soco, deu pontapé, deixou aquele pastor todo roxo, e acabou indo para a sua casa. Só que no decorrer do tempo, ele começou a passar a raiva no seu coração, só que ele começou a ficar com uma depressão, sofrendo, porque ele se lembrava da sua esposa, se lembrava dos seus 2 filhos, né, que eram gêmeos, que eram os amores da vida dele, e aquilo começou a consumir o seu coração, e ele disse que não aguentava mais. Aí um dia, né, ele tinha uma empresa, muitas empresas, uma das suas empresas tinha 200 funcionários, e ele já não estava mais indo para a empresa, estava tudo na mão daqueles rapazes que trabalhavam para ele, daqueles que estavam à frente ali, responsável pela sua empresa. Um dia ele começou a se sentir mal, acabou indo no médico e descobriu que ele estava com câncer terminal, que ele não passaria mais que 2 meses. Então aquele médico falou para ele acertar a sua vida, e ele
retornando para sua casa, né, muito triste, dizendo, então eu quero morrer mesmo, porque eu já perdi minha mulher, já perdi os meus filhos, e acabou entrando numa depressão mais profunda, não comia, não fazia barba, não tomava banho, não ia mais para o seu serviço. E aí um dia, eles que entrando no YouTube, acabou vendo uma pregação de um pastor, e eles que acabou olhando aquela pregação até o final, e aquela pregação tocou o seu coração. Eles que algo mudou dentro do seu coração naquele momento. Eles que se levantou no outro dia, cheio de esperança, cheio de vida, fez a sua barba, colocou uma roupa, tomou um banho, né, colocou a melhor roupa dele e foi para o seu serviço. Chegou lá, disse que cumprimentando todo mundo. Aí disse que os seus empregados, né, que tinham medo dele, porque ele era muito ruim, né, ele era uma pessoa que estava sempre brigando, xingando, falaram para assim, não precisa se preocupar, é que quando a pessoa vai morrer, quando a pessoa descobre que está com câncer, ela se torna mais boazinha, achando que isso vai melhorar, porque ela sabe que vai morrer. E aí ele ali disse que não sabia por que estava fazendo aquilo, mas ele disse que aquela manhã foi uma manhã diferenciada. E aí então ele pegou, né, e começou a cumprimentar todos aqueles rapazes sem entender nada. E aí ele um dia pegou e começou e foi numa igreja e contou tudo para o pastor, e o pastor pegou e orando por ele. E aí depois ele retornando para sua casa, disse que foi no seu médico cheio de alegria, cheio de felicidade, louco de vontade de viver, né, queria mudar a sua vida. E esse médico falou que mandou ele fazer outros exames e disse que nesses outros exames não tinha dado nada. E aí mandou ele fazer um segundo exame, não deu nada de novo. Mandou fazer um terceiro exame com outro rapaz especialista e não deu nada. E ali ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí ele saiu dali, disse que tinha um lago ali, um mar, e ele se ajoelhou ali, foi com a água até a cintura e falou, meu Deus, por que o Senhor levou a minha esposa? Por que o Senhor levou meus filhos? Por que o Senhor não levou eu? Eles não mereciam, eles te adoravam. Os meus filhos iam se batizar e o Senhor não levou eu que não presto, eu que não valho nada, eu sou um miserável. Mas ali Deus tinha mudado a sua história. E hoje, irmãos, no testemunho dele, ele vive para adorar a Deus. Ele vendeu os seus bens, né, tirou um pouco para ele poder viver, deu o resto dos bens, né, repartiu para a igreja, para as pessoas necessitadas. E ele hoje vive somente para adorar a Deus. Ele mudou a sua história, irmãos. E aí hoje eu fico me perguntando, assim como ele falou, que Deus é esse que muda toda a história, que Deus é esse que pega aquela pessoa que é incapacitada, aquela pessoa que ninguém dá mais valor, aquela pessoa que já está com a sua vida destruída, está tomada de depressão, louco para tirar a sua vida, aquela pessoa que não, até mesmo não acredita nele, e faz uma reviravolta na sua vida. Que Deus é esse que quando Ele quer, Ele muda o cativeiro, Ele muda toda a história, Ele transforma a vida de uma pessoa, daquele que já não tem mais sentido, aquele que não tem mais solução, irmãos. E aí hoje, irmãos, ele é uma nova pessoa, irmãos, na presença de Deus. Ele falou que não vai casar mais, porque ele já está com uma certa idade. E ele disse que só quer esperar Jesus vir buscar ele, ou Jesus vir levar, ou ele, né, acabar falecendo, para poder se encontrar com seus filhos, com a sua esposa. E esta mensagem que eu quero deixar para você, irmãos, assim como fala aqui, né, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábios, irmãos. Nós nunca vamos entender os planos de Deus, os planos que Deus tem sobre a nossa vida. Mas o que eu aprendo com isso, irmãos? Que você, irmãos, deixe Deus guiar a sua vida, deixe Deus fazer planos para você. Nunca ultrapasse os planos de Deus, nunca ultrapasse as promessas que Deus tem na sua vida. Não apresse, deixe o tempo de Deus se cumprir na sua vida e dê valor para a sua família, dê valor para a sua esposa, para os seus filhos, dê valor para o seu esposo, porque a vida passa muito rápido, irmãos. Assim como ele, irmãos, que aceitou Jesus, aceitou Deus, um homem que não tinha mais sentido, que não acreditava em nada, mas ele também teve que viver numa condenação de não poder ter a sua esposa e seus filhos junto com ele. E é esta mensagem que eu quero deixar, uma mensagem de reflexão ao seu coração. Então vamos deixar Deus, irmãos, cuidar de nós, Deus guiar a nossa vida, irmãos, porque tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Nunca vamos ser contra a palavra do nosso Senhor, nunca vamos ser contra a adorar ao nosso Deus, aquele que quer adorar, irmãos. Se o seu esposo quer adorar, deixe ele adorar. Se a sua esposa quer adorar e você não acredita, deixa ela adorar, mas ela estará buscando bênção para a sua casa. Irmãos, fique com essa palavra.
que Deus possa ter tocado o seu coração grandiosamente neste dia de hoje. Amém, irmãos? Aguardo vocês à meia-noite na oração. A paz do Senhor. Amém, irmãos.